E aí, gente, beleza? Tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a fisiologia do sistema nervoso 1. Então, é um vídeo aí que vai trazer conceitos, os primeiros conceitos, né, do sistema nervoso. Então, é uma aula de introdução ao sistema nervoso, no qual vocês vão entender aí a principal célula nervosa, né, como acontece o impulso nervoso. Falar do sistema nervoso em si, a gente só vai conseguir falar um pouquinho mais para frente, depois que vocês entenderem como vai acontecer a propagação do impulso nervoso. Então, tem que ter muita atenção nessa aula para construir uma base para as próximas, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente falar do impulso nervoso, né, que é o foco da aula, é importante vocês saberem a importância e a função do sistema nervoso. Então, eu coloquei aqui para vocês uma definição que seria controlar e interagir, né, integrar informações provenientes do meio externo e do meio interno do corpo, gerando respostas adaptativas do organismo. Então, olha só. A famosa história de colocar o dedo na vela, um exemplo clássico de sistema nervoso, né? Então, quando você coloca o seu dedo na chama da vela, você vai sentir ali, né? Vai queimar. Bom, esse estímulo do meio externo, né, da vela acesa, e ao colocar o dedo na chama da vela, é um estímulo que você está recebendo do meio externo. Esse estímulo ele vai ser capturado por células nervosas e vai propagar um impulso nervoso e vai chegar no seu cérebro a informação de tá queimando? Eu preciso ter uma resposta a esse estímulo. E a resposta que você vai ter, né, é querer retirar o seu dedo dali. É claro, você não vai deixar ali seu dedo queimando. Então, as percepções táteis, as percepções visuais, auditivas, do paladar, olfato, tudo isso está ligado ao sistema nervoso. Geralmente as pessoas acham que sistema nervoso é só a parte ali de inteligência e memória, mas não. É um sistema fantástico, né? Então, ó, outro exemplo, a gente conseguir enxergar os objetos. Vocês sabem que para conseguirmos formar imagem é necessária a presença de luz. Na ausência de luz, a gente não consegue enxergar as coisas. Então, a luz ela vai bater nos nossos olhos, vai passar ali pela córnea, né? Pela pupila, vai passar o cristalino, são as regiões ali do olho, até chegar na nossa retina. Na nossa retina, tem ali células nervosas que vão propagar esse impulso nervoso até o nosso cérebro interpretar, né, a informação daquela imagem, formar a imagem em si. Então, isso é fantástico, né? A mesma coisa vai acontecer aí com todos os outros sentidos do nosso corpo. Então, mais para frente a gente vai conseguir explorar aqui a ideia do pensamento, né, que está ligado ao sistema nervoso. Peraí, deixa eu passar aqui um pouquinho. Ao pensamento, memória, raciocínio, sensações, sentimento. Ai, eu gosto dele, ele não gosta de mim. E outras capacidades. Então, ao longo das aulas, a gente vai conseguir aprofundar mais conforme vocês vão conseguindo ter aí a base inicial do sistema nervoso. Então, essa imagem aqui eu só coloquei para poder contextualizar lá para vocês que os nossos sentidos, todos eles estão voltados aí para a parte do sistema nervoso. Bom, então esse estímulo, né? Esses estímulos que são capturados aí, principalmente do meio externo para o meio interno, e o inverso também ocorre, né? Do meio interno para o meio externo, acontece por propagações de impulsos nervosos. E a célula responsável por isso é o famoso neurônio, né? Então, olha só, cuidado aí com alguns conceitos, né? Alguns preconceitos, como, por exemplo, frases clichês que eu já ouvi. Ei, menina, você não pensa não? Você não tem neurônio? Então, parece que o neurônio só tá ligado à parte ali cognitiva, quando, na verdade, os neurônios são células espalhadas por todo o nosso corpo. Então, você tem neurônio desde a pontinha do dedinho do seu pé até lá o topo da sua cabeça, tá? Então, os neurônios são células que estão espalhadas por todo o seu corpo e ela tem um formato estrelado. Então, lembrando um pouquinho do ano passado, né, a gente falou que as células, o formato delas também tem a ver com as suas funções, né? Então, por exemplo, o espermatozoide, que é uma célula reprodutora, tem lá o flagelo para poder se locomover. Então, cada célula, né, tem um formato.
isso entra em especificidade, né, celular. Bom, então vamos ver aqui a morfologia dos neurônios, né? Quais são as regiões aqui dos neurônios? A gente tem os dendritos, que são essas ramificações que vão capturar o estímulo, tá? Então, o estímulo ele vai ser capturado pelos dendritos, vai passar por essa região aqui maior chamada corpo celular, no qual a gente tem a presença do núcleo e aqui ao redor várias organelas. E esse corpo celular ele vai ser prolongado, né, através dessa região que a gente chama de axônio, tá? E aqui no final a gente vai ter as terminações nervosas. Bom, na próxima aula a gente vai ver a sinapse, né, o encontro ali dos neurônios a partir dos neurotransmissores, mas só para vocês entenderem um pouquinho, o estímulo, né, o impulso nervoso, ele vai ser propagado de forma unidirecional. Então, os dendritos, eles capturam esse estímulo nervoso, tá? Vai passar pelo corpo celular, pelo axônio, até as terminações nervosas, e através ali de substâncias químicas, né, neurotransmissores, a gente consegue fazer o transporte desse impulso nervoso para outro neurônio que estaria aqui, tá bom? Então, essa informação, né, esse impulso nervoso tem que caminhar de um neurônio para outro. Então, como eu falei para vocês aqui, as regiões, né, os dendritos, que são essas ramificações aí iniciais, o corpo celular, o axônio e as terminações nervosas aqui. O axônio, pessoal, né, que é a parte principal aí que vocês vão perceber da aula, onde está acontecendo aí a propagação do impulso nervoso, ele é coberto, ele é revestido por uma capinha, que está aqui representada em roxo, chamada de bainha de mielina. Esse nome é um pouco antigo. Geralmente, vocês vão encontrar aí em alguns livros, esse nome também é conhecido como extrato mielínico, tá? Mas bainha de mielina é bem famoso. O que acontece? É uma capa de gordura, tá? É uma capa de lipídio, de tecido adiposo, e essa capa de gordura serve para proteger o axônio, mas não só isso, tá? Essa capa, ela vai fornecer aqui que o impulso, ela vai contribuir para que o impulso nervoso seja de forma saltatória. Por quê? Porque entre uma capinha e outra, ou seja, entre uma bainha de mielina e outra, tem aqui uma região. Essa região a gente chama de nódulos de Ranvier, tá? Então, aqui nesse espaço entre as bainhas de melanina, a gente consegue ter a propagação do impulso nervoso. Então, como ele vai acontecer de forma saltatória, isso contribui para a velocidade do impulso nervoso. Então, se não tivesse a bainha de mielina, desculpa, o impulso nervoso ele teria que passar ali, né, por todo axônio de forma ali retilínea. Mas, na verdade, devido à presença dessa bainha de mielina, o impulso nervoso consegue se propagar de forma saltatória e isso contribui para ganhar velocidade. Bom, existe aí uma doença chamada esclerose múltipla, muito comentada, né, em vários livros, enfim. A esclerose múltipla é uma doença degenerativa que acontece aí a degeneração da bainha de mielina. Então, a gente consegue ver aqui nessa imagem, né, a bainha de mielina toda destruidinha. O que acontece? Isso vai contribuir para que o impulso nervoso não se propague de forma rápida, né? O impulso nervoso vai se propagar de forma mais vagarosa. E isso vai desencadear aí vários sintomas, como, por exemplo, dificuldade de locomoção, os músculos vão ter ali uma dificuldade na contração e no relaxamento, né? A pessoa vai ter dificuldade até mesmo de abrir e fechar a mão, de andar, de falar, né? De conseguir formar imagens, então a imagem fica um pouco mais não fica tão nítida, né? Translúcida, talvez seria a palavra. A pessoa não consegue formar a imagem tão perfeita. Então, é uma doença, assim, bem complicada, bem triste, né? Ela é degenerativa. E tem um filme que eu até coloquei aqui para vocês, que é baseado em fatos reais, que fala de um cara que foi diagnosticado com esclerose múltipla aos 35 anos.
e ele tinha uma vida assim agitada no sentido de ser um profissional, ele era um empresário e tal, e é baseado em fatos reais, isso que é legal, né? Ahn, e esse cara, pessoal, quando ele foi diagnosticado, né, com a esclerose múltipla, ele escutou de um colega com a mesma doença que estava ali no hospital, que ele não conseguiria, dentro de um intervalo de tempo, que ele não conseguiria nem andar 100 metros, nem se deslocar 100 metros, e é por isso que o filme chama 100 metros. E o legal desse filme é que o sogro dele, né, que é um cara que ele não se dá muito bem, né, eles brigam bastante, mas o sogro dele, no passado, teve uma vida ali de atleta, né, enfim, ele consegue estimular o genro a praticar alguns tipos de exercício e esporte, e é um filme de superação. Não vou contar mais, né? Já acabei contando aí quase todo o filme para quem tiver curiosidade em assistir. É um filme bem legal, tá? De superação, baseado em fatos reais, no qual vocês conseguem aprender alguns conceitos também. Então, lembrando de esclerose múltipla, eu coloquei esse filme aí para vocês. Bom, então continuando aqui a nossa aula, vamos falar do impulso nervoso. Como eu disse para vocês, o impulso nervoso ele vai acontecer de forma unidirecional. Então, os dendritos, que são essas ramificações, eles capturam o estímulo nervoso, no qual vai passar pelo corpo celular e o impulso nervoso vai se propagar pelo axônio, tá? Quando a célula está em repouso, ou seja, o neurônio está em repouso, a gente fala que esse potencial de repouso, a célula se encontra polarizada. O que é uma célula polarizada, tá? Então, aqui está no estado de repouso, não está recebendo estímulo nervoso. Essa célula polarizada é quando a parte interna dela está negativa. Reparem aqui que nós temos cargas negativas do lado de dentro da membrana. E do lado de fora, nós temos aí cargas positivas. À medida que essa célula recebe o estímulo nervoso, o impulso nervoso, ela vai sair do polarizada, do seu estado de repouso, e ela vai entrar no potencial de ação. Eu já vou explicar isso melhor, tá? Então, ela sai do seu estado de repouso que estava polarizada, ou seja, a parte interna negativa. E à medida que o impulso nervoso vai passando, reparem que aqui a parte interna ficou positiva, tá? Então, ela saiu do polarizada para o despolarizada. Bom, deixa eu só trocar a cor aqui. Vamos pensar que essa aqui seja a região 1 do axônio e aqui seja a região 2. À medida que esse impulso nervoso ele vai se propagando de forma unidirecional, então o impulso nervoso está saindo da região 1 indo para a região 2. Essa região 1 volta ao seu estado anterior de polarização. Então, aqui, né, a membrana interna volta a ser negativa, enquanto aqui a parte interna da membrana está positiva, está despolarizada. Então, olha só, parece complexo, mas não é. Calma. Ai, professor, não estou entendendo nada, vai entender. Então, eu coloquei aqui para vocês primeiro algumas definições. O que é um impulso nervoso, né? É uma corrente elétrica que vai percorrer entre os neurônios e permite o funcionamento do sistema nervoso. Então, na hora que o impulso nervoso está passando, a gente tem ali a propagação do potencial de ação, ou seja, aquela célula sai do seu estado de repouso e entra no potencial de ação. Potencial de ação é só um nome bonito para falar que está propagando o impulso nervoso. É a mesma coisa, tá bom? E aí, esse potencial de ação, esse impulso nervoso, vai fazer o quê? A alteração rápida na polaridade da tensão elétrica. De negativo vai para positivo e depois volta a ser negativo novamente, né? Na membrana de um neurônio. Então, esses estímulos que são capturados, eles podem ser elétricos, químicos e físicos. A gente vai falar um pouco disso na aula que vem. Então, o que eu quero que vocês entendam sobre essa parte polarizar, despolarizar, fica negativo, fica positivo, como isso acontece, né? A gente precisa lembrar aí de alguns conceitos anteriores que vocês aprenderam no ano passado sobre a famosa bomba de sódio e potássio, né? Então, a gente tem a transição, o transporte de íons no meio extracelular, ou seja, fora da célula, e no meio intracelular, ou seja, dentro da célula, e esse transporte de íons que vai causar essa carga, né? Essa diferença de potencial, no qual
Quando a célula está em repouso, né? Quando ela está em repouso, o meio intracelular, que é essa parte aqui em amarelo, fica negativo, enquanto o meio extracelular fica positivo. Então, olha só, pessoal, quando a célula está em repouso, olha aqui que eu coloquei para vocês, tá? Quando está em repouso, a gente fala que ela está polarizada, tá? Polarizada. A parte interna da célula está negativa, enquanto a parte externa está positiva. Não sei se eu inverti aqui minha fala, de novo. Tenho mania de inverter a fala, né? A parte interna negativa e a parte externa positiva. Então, isso é quando a célula está em repouso. Então, como que a parte interna fica negativa? De novo, né? Falei para vocês que acontece aí o transporte de íons. Então, olha só, a bomba de sódio e potássio, a gente tem aqui a membrana plasmática, tá bom? E nós temos aqui uma proteína. Essa proteína, ela vai permitir o transporte de íons, de 2 íons, sódio e potássio. Por isso que o transporte chama sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela fica acontecendo quando a nossa célula está em repouso, tá? Para poder fazer com que a célula esteja polarizada, em repouso. A parte interna, ó, essa aqui é a parte interna da célula, tá bom? Fique negativa, enquanto a parte externa fique positiva. Então, para que a célula esteja no seu estado de repouso, não esteja recebendo estímulo nervoso, tá acontecendo esse processo aqui chamado bomba de sódio e potássio, transporte de íons. Reparem aqui na seta, ó, tá saindo sódio e tá entrando potássio, tá? Só que acontece, a professora, sai sódio e sai potássio, os dois são íons, os dois são cátions, né? O Na tá na forma de cátion e o potássio também. Bom, só que acontece, sai 3 sódios e entra 2 potássios. Como sai 3 sódios e entra 2 potássios, a gente tem aqui uma diferença de potencial. Então, olha só, vou apagar tudo para não ficar confuso. Vamos lá. Tá saindo aqui 3 sódios para o meio extracelular e tá entrando 2 potássios. Opa. 2 potássios. Pessoal, à medida que sai 3 sódios e entra 2 potássios, qual é a região que vai ficar mais positiva? A parte de fora. Porque, ó, à medida que se sair, né? Desculpa, se sair 6 sódio, vai entrar 4 potássio. Eu tenho uma diferença de potencial de cargas aí. Então, o meio intracelular, ele fica negativo em relação ao meio extracelular. O meio extracelular tem a presença de mais cátions, por isso ele fica positivo. Então, quando eu digo aqui para vocês, vamos lá, que o neurônio aqui, ele está em seu estado de repouso, está polarizado, é porque está acontecendo a bomba de sódio e potássio, tá saindo sódio, tá saindo 3 sódios, deixando o meio extracelular positivo e tá entrando 2 potássios, deixando o meio interno negativo, tá? Um em relação ao outro, a gente fala que isso é uma diferença de potencial. Beleza, então isso é o estado de repouso da célula de neurônio. Quando ele não tá recebendo estímulo nervoso, ele tá ali funcionando, tá funcionando a bomba de sódio e potássio, deixando a parte interna negativa, né? Em relação à parte externa. Agora, quando recebe o estímulo nervoso, isso muda, olha só. Deixa eu pegar aqui o lápis. Isso aqui muda, a parte interna começa a ficar positiva. O que será que acontece para essa parte interna ficar positiva? Começa a entrar sódio, pessoal. Lembra que aqui estava saindo sódio? Estava saindo 3 sódios, né? Fazendo com que a parte de fora fique positiva, porque está saindo vários cátions. Quando a gente recebe um estímulo nervoso, a bomba de sódio e potássio para de funcionar, abrem-se canais de sódio. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, isso vai ficar claro. Esses canais de sódio abrem e o sódio começa a entrar.
o sódio começa a entrar para poder fazer aí a propagação do impulso nervoso. E aí torna a parte interna da membrana positiva. Fantástico, meu. Fala sério. Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem boa. Aqui. Essa imagem é boa. Opa. Eu tenho aqui a célula em repouso, tá bom? Aqui, ó, potencial de repouso. Quando ela está em potencial de repouso, vocês sabem que a parte interna... Deixa eu posicionar pra cá. A parte interna está negativa, porque eu tenho aqui a presença de potássio, só que eu tenho muito mais sódio do lado de fora. Olha o tanto de sódio aqui do lado de fora. Se vocês forem contar, eu vou contar 2, 4... Tem 7 sódios aqui para 5 potássios dentro. Então, a parte interna, né, de dentro tá negativa, tá? Tem menos cátions. Isso aqui é quando a célula tá em repouso, tá acontecendo aí o transporte desses íons, tá saindo sódio, entra potássio, sai sódio, entra potássio, que é a bomba de sódio e potássio. Recebi um estímulo nervoso. Opa, recebi um estímulo nervoso. O que que vai acontecer? Isso aqui para de funcionar, tá? Por um tempinho. Os canais, que a gente chama canais de sódio, se abrem e começam a entrar sódio. Na hora que começa a entrar sódio, a parte interna da célula fica positiva. Então, isso faz a despolarização. Porque lembra que aqui estava polarizada, né? Aqui antes estava polarizada no estado de repouso. Aqui entrou na despolarização. Por quê? À medida que está entrando sódio, olha o sódio entrando. Olha o sódio entrando. Os cátions, né, vão aumentando do lado de dentro, aumentando as suas cargas ali na parte interna da célula, da membrana celular, fazendo com que a parte interna esteja mais positiva em relação à parte externa. Então, a parte externa se torna negativa. Esse é o potencial de ação. Aí, à medida que o impulso nervoso vai passando, isso vai repolarizar, ou seja, vai voltar ao estado inicial. O que que vai acontecer? Vai começar a sair potássio. Sai potássio, sai potássio. À medida que vai saindo potássio, as cargas positivas do lado de fora, né, no meio extracelular, vai aumentando. E aí o meio extracelular passa a ser positivo de novo e o meio intracelular passa a ser negativo de novo, até que se estabilize, voltando ao potencial de repouso, que é o estado inicial, voltando ali o funcionamento da bomba de sódio e potássio, que nada mais é do que sai sódio, olha o sódio saindo, azulzinho, entra potássio. À medida que sai 3 sódios e entra 2 potássios, a parte interna fica negativa e a parte externa fica positiva. Fantástico, né, gente? Olha só. Então, aqui eu tenho um axiônio, tá? Olha, na verdade, eu tenho um neurônio grandão, lindo. Os dendritos recebendo ali um impulso nervoso, passando pelo corpo celular, e esse impulso nervoso vai se propagar pelo neurônio, pelo axiônio, desculpa, tá? Axiônio. Tá em inglês aqui, mas não tem problema, o importante é vocês entenderem a imagem tá muito boa. Então, olha só, quando acontece o impulso nervoso, acontece a despolarização, lembra? A parte interna fica positiva. Olha o impulso nervoso passando. Então, eu vou dividir aqui esse axiônio em 3 regiões, para vocês entenderem. Região 1, 2 e 3. Aqui o impulso nervoso está chegando na região 1, tá? Aí, esse impulso nervoso, ele vai se propagar. Ele é unidirecional, sai da região 1, vai para a região 2. Olha aqui, ó, né? O impulso nervoso passando, depois ele passa para cá. Então, ele está se propagando assim, ó, da esquerda para a direita. À medida que o impulso nervoso vai passando, pessoal, essas outras regiões em que já passou o impulso nervoso, elas voltam ao seu estado de repouso, né? Elas voltam ao seu estado inicial, elas sofrem ali uma repolarização. A parte interna volta a ser negativa. Lembra que o estado de repouso, inicialmente a parte interna é negativa, certo? E aí, quando recebe o estímulo nervoso, a parte interna fica positiva. Depois que o impulso nervoso passa, isso repolariza, tá? Bom, então, para vocês entenderem algumas coisas, a gente já tá aqui finalizando a aula. A gente tem um gráfico para entender sobre voltagem, né? Porque a gente tá falando de impulso elétrico, corrente elétrica aí passando. Então, olha só.
Quando o nosso Quando o nosso neurônio está lá no estado de repouso, a voltagem, né? Se a gente usasse um multímetro para medir ali a membrana do axiônio, do neurônio, estaria menos 70 milivolts, tá? Então, aqui, ó, no menos 70 milivolts, a gente está no estado de repouso. A gente precisa de, no mínimo, receber um estímulo que alcance menos 55 milivolts. A gente fala que isso é uma excitação limiar. Então, olha só, se você receber um estímulo menor que essa tensão, né? Menor do que essa quantidade de milivolts, não vai acontecer a propagação do impulso nervoso. Então, a gente fala que esse número aqui é um mínimo para acontecer a excitação, um mínimo de excitação limiar. Então, aconteceu aqui esse mínimo, que tá aqui em azul, deixa eu apagar para vocês verem, ó, menos 55 limiar, vai acontecer a propagação do impulso nervoso. Então, para acontecer a propagação do impulso nervoso, né, essa onda aí, ela ser propagada, causando a despolarização, ou seja, a parte interna vai começar a ficar positiva, porque vai começar a entrar sódio, lembra que eu falei para vocês? Começa a entrar sódio, tem que atingir aí, quer dizer, vai atingir mais 40 milivolts lá em cima. À medida que o impulso nervoso vai passando, lembra que eu mostrei aqui para vocês no slide anterior, as outras regiões, elas vão repolarizar, né? Voltar ao estado inicial. Então, isso aqui vai cair, vai cair, vai cair. Ao invés de voltar lá para os 70, menos 70 milivolts, que é o estado de repouso, isso cai drasticamente para o menos 90 milivolts. E aí a gente fala que esse período é o período refratário. Por que cai assim drasticamente? Professora, não seria mais fácil? Sai do estado de repouso, que está polarizado, recebe lá o mínimo de voltagem, que é menos 55 milivolts, para receber o impulso nervoso, recebeu esse mínimo de voltagem, vai propagar o impulso nervoso, vai subir, né? Vai chegar lá no mais 40 milivolts e depois volta ao estado normal, chegando ali no menos 70 de volta. Então, se a gente não tivesse esse período de descanso, a gente ia ter um impulso nervoso atrás do outro, tá? Isso traria algumas complicações. Então, a gente tem aqui um momento que eu chamo de hiperpolarização. Ai, meu Deus, calma. Então, olha só, saio do estado de repouso, recebo ali uma quantidade mínima de voltagem para a propagação do impulso nervoso. Para a propagação desse impulso nervoso acontecer, né, a célula vai despolarizar. Despolarizou, passou o impulso nervoso, as outras regiões vão começar a repolarizar. E aí, isso aqui vai caindo. Ao invés de voltar para o estado de repouso, cai drasticamente nesse momento que a gente chama de hiperpolarização, que vai atingir aí menos, o slide tá mais, mas é menos, tá errado, menos 90 milivolts, tá? Que é o período refratário, é um intervalo entre uma onda de despolarização e outra. Aí, volta para o estado de repouso, né? Voltando ali para o menos 70, dá um descansinho, faz o impulso nervoso novamente, tá? Eu coloquei aqui para vocês a regra do tudo ou nada. O que é a regra do tudo ou nada? Não existe assim, e se eu receber um estímulo nervoso de menos 53, vai ter a propagação do impulso nervoso? Não. Ou é tudo ou é nada, tá? Se você receber ali a parte o mínimo, menos 55 milivolts, você vai ter a propagação do impulso nervoso. Se não tiver isso, não vai acontecer a propagação do impulso nervoso. Então, olha só, professora, mas a gente sente tudo, nem tudo. Por exemplo, no ar, a gente tem moléculas aqui presente de gases. Então, essas moléculas, querendo ou não, elas estão em contato com a gente e a gente não sente. Por quê? Porque a voltagem é muito, muito pequena, não consegue propagar um impulso nervoso, tá? Então, se eu tocar, assim, ó, se eu segurar minha mão, se eu tocar, eu vou conseguir sentir. Por quê? Porque esse estímulo, ele vai apresentar uma voltagem mais forte do que as moléculas de ar, né? Presente aqui ao meu redor. Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro o vídeo, né? Na próxima aula, a gente vai ter uma live onde
Nós vamos conseguir explorar melhor isso aqui. Então, só para a gente fechar, eu esqueci de olhar esse slide aqui, ele é interessante. Aqui tá mostrando para vocês, ó, só para a gente recapitular, potencial de repouso, que é quando não está acontecendo ainda a propagação do impulso nervoso, a parte interna da célula tá negativa, tá bom? Tudo negativo aqui dentro, ó. Por quê? Porque tá saindo sódio. Saiu 3 sódios, entrou 2 potássio, o lado de fora fica positivo, o lado de dentro fica negativo. Tô no meu estado de repouso lá, menos 70 milivolts. Recebi uma voltagem lá de menos 55, que é a excitação limiar. Recebi, vou conseguir propagar o impulso nervoso. Como que vai acontecer a propagação do impulso nervoso? A bomba de sódio para de funcionar e os canais, né? Que foi esse slide aqui que eu mostrei para vocês. Os canais de sódio se abrem e começa a ter a entrada de sódio. Lembra que inicialmente aqui, sem o impulso nervoso, tinha saída de sódio. Agora começa a entrar sódio. Entra sódio, entra sódio. Olha o que acontece com a entrada de sódio. Aqui fica positivo, né? Tem a despolarização. Aí, à medida que esse impulso nervoso vai se propagando, as outras regiões vão repolarizando, atingindo lá a hiperpolarização, depois o estado de repouso, para depois percorrer mais um impulso nervoso. Então, é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.